Uma vez a revista Forbes fez um ranking onde eles queriam ver quem era o mais rico da história. Era o John Rockefeller. Aí você pensa, caramba, de todo mundo que já existiu é o John Rockefeller. O Salomão não era o mais rico do mundo. Porque segundo a Bíblia, Salomão foi o mais rico que já existiu. Aproveitando esse fato de que você citou, olha, Abraão era muito rico, mas segundo a Bíblia, Salomão é o mais rico que já existiu. Uma vez a revista Forbes fez um ranking onde eles queriam ver quem era o mais rico da história. E nesse ranking você tinha personagens históricos memoráveis como Cleópatra, Júlio César. Eu não me lembro se o Salomão estava no ranking, mas o que ficou em primeiro, segundo os dados da Forbes, atualizados até a época, por inflação, etc., né, o patrimônio foi trazido, corrigido, era o John Rockefeller. Aí você pensa, caramba, de todo mundo que já existia é o John Rockefeller. Só que sempre que tem um comentário desse tipo, aí o pessoal que é religioso entope lá os comentários falando, isso tá errado, porque segundo a Bíblia, Salomão foi o mais rico que já existiu. Qual era a riqueza do Salomão? Porque eu entendo o seguinte, a Bíblia, que já foi escrita há muito tempo, fala que ele era o mais rico que já existiu. O que não quer dizer que vai ser o mais rico que pra existirá sempre, na né? história. Exatamente. Mas qual era o tamanho dele pra gente poder comparar com o tamanho das fortunas? Assim, tem como a gente quantificar? Porque não tinha moeda, mas já tinha ouro, tinha mercadoria. Tem coisa que não é quantificável também, né? Qual é o valor de ter um exército pessoal? Porque se for por isso, acho que o Putin é o mais rico do mundo hoje. A questão do exército eu citei no caso de Abraão, que não era monarca. E o Salomão era. E o Salomão era. Então o Salomão ter um exército é redundante. É como o presidente da república tem um exército. Agora o Elon Musk ter um exército é diferente, né? Agora, eu vou surpreender você. O Salomão tinha toneladas de ouro, o templo de Jerusalém foi feito e tudo mais, mas diferente do que muita gente pensa, em termos econômicos, Salomão não era o mais rico do mundo. Mas como, Rodrigo, você está indo contra a Bíblia? Não era. Arqueologicamente falando, só para você ter uma noção, o templo de Jerusalém, que Salomão construiu, era lindo mesmo, ouro e tudo mais, mas se eu comparar o templo de Jerusalém, por exemplo, com o templo egípcio de Karnak, o templo de Jerusalém era 1/20 do tamanho do templo de Karnak. 1/20. Como é que podia ser o maior do mundo? Sim. Jerusalém, a capital do Império Unificado de Israel, que Salomão foi rei, Jerusalém era 1/12 do tamanho da citadela da cidade de Nínive. Nínive, só a citadela, só a parte do rei ali. Era 1/12, 12 vezes maior do que Jerusalém. Como é que pode ser o mais rico do mundo? É que na cultura do Oriente Médio, a riqueza, ela não é medida só pela quantidade de objetos que você possui. Você entendeu? Sim. Mas por várias coisas. Salomão, ele tinha agregado a si vários elementos que outros não tinham. Ele tinha sabedoria, riqueza, reino, fartura de filhos, fartura de dias. Então são vários elementos. É porque a Forbes... Quem sou eu para criticar a Forbes, ainda mais não está na minha área, mas a Forbes, ela dá uma visão quantitativa de riqueza. Sim. Perfeito. É o que eles fazem. Você entendeu? Agora, só que isso pode ser... Você tá em depressão, mas tem R$1 a mais que o cara que ele é casado, tem vários filhos, é super feliz. Tem mais dinheiro. Ele é mais rico que você. Exatamente. Então, assim, tem coisas que são relativas. Por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que ele é crânio. Ele é crânio. E ele tirou 7 numa prova minha. E eu tenho outro que é limítrofe. Fraquinho demais. E aquele limítrofe tirou 6. Só que eu posso fazer essa conta de outra maneira. Aquele que é crânio, ele podia ter tirado 10. Se ele tirou 7, é porque ele foi apenas a 70% do que ele poderia ir. Aquele fraquinho, com muito esforço, tiraria 2. Mas se ele tirou 6, ele multiplicou a capacidade dele muito mais. Então, proporcionalmente falando, é relativo. Eu posso ter doutorado, mas se eu estiver na floresta amazônica, quem que é o doutor ali? É o índio, é aquele que sabe virar ali. Meus doutorados não servem nada. Então a gente tem que fazer essa conta. Nesse aspecto, Salomão foi mais rico, principalmente pelo seguinte: desses todos que a Forbes apresenta, quem deixou um legado que até hoje está ecoando pelo mundo? Sim. O Salomão deixou. Quer um exemplo? Eu vou ler 2 passagens dele aqui para você. Provérbios capítulo 13, versículo 11. 2000
1.900 anos de existência isso aqui, olha como é que é atual. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha que conselho brilhante para um pai hoje rico que tem filhos que serão os herdeiros. Sim. Se você dá a riqueza muito facilmente, ela vai ser dilapidada, provavelmente. Com certeza. E olha, o que a Bíblia falou, eu confirmo hoje, só pegar jogo da loto. Pega os que ganharam na loteria e faça uma pesquisa sobre eles. A maior parte ficou pior do que antes. Não, 80% gasta todo o dinheiro que ganhou em até 5 anos. Exatamente. Isso não é dado só do Brasil, isso é mundo. Então não pessoa... é culturalmente, aqui o Brasil não tem educação, não sei o quê. Não, é o cara da Inglaterra que ele ganha e em 5 anos ele gasta tudo e volta à condição que ele tinha anteriormente ou até pior. Por isso que ele acha que o dinheiro não era pra ser dele, né? Exatamente. Ele gasta até voltar a ter o mesmo dinheiro que ele tinha. Ele só tá pronto pra lidar com o que ele sabe administrar. Quanto que ele sabe? É bem pouco. Então ele vai gastar tudo até que sobe só pouco. Então, por exemplo, o pai tá com o filho aqui, olha, o que ajunta pelo trabalho é se vê aumentar. Então o pai, ao invés de morrer e dar tantos milhões para cada um, não, filho, você vai trabalhar já aqui. Você quer? É uma empresa da família. Ou se não, eu vou te dar a sua parte em vida aqui, vou te ajudar a multiplicar esse dinheiro. Outra passagem aqui, Provérbios capítulo 21, verso 5. Diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A pressa excessiva leva à pobreza. Quer dizer, a ganância é demais, né? Ganância Igual é hoje em dia o pessoal tá aí na internet tentando ganhar dinheiro fácil. Exatamente, ele quer em 3 meses virar bilionário. Olha que interessante, como é que a Bíblia vai trazendo esse tipo de situação e vai mostrando como é que a riqueza ela tem que estar a meu favor e não eu a favor dela. É um princípio tremendo isso aqui. E Salomão vai com muitas outras coisas. Então, eu repito, Salomão, você pega os princípios dele, por isso que o Tiago ficou admirado, e só para o pessoal de casa entender, quando o Tiago foi ler Salomão, Tiago era ateu. Não era um cara crente que estava na escola dominical, escola sabatina, no catecismo da igreja. Eu falei, não, ele era ateu. Peraí, tem isso aqui que o Brunet falou com ele, vai lá e encontra. Eu falei, não é possível. Você sabe que o Max Gehlinger, lembra? Sim. Está sumido, nunca mais eu vi. Ele tinha sempre um horário na rádio que ele falava, né? E eu tenho um áudio, eu guardo esse áudio no meu computador até hoje, com muito carinho, porque o Max Gehlinger, ele falava assim, eu vou dizer agora para os ouvintes algumas técnicas de investimento financeiro ele fala um nome qualquer lá, vou inventar o nome aqui, James Johnson. Eu já ouvi esse áudio. Já ouviu, né? Já. Ele fala, aí ele dá, critérios, então é isso aí, gostaram? Só quero me desculpar com os rádio ouvintes, não existe nenhum J. Johnson. Eu o inventei. Esses conselhos que eu dei para vocês, eu extraí de um livro sagrado, a Bíblia, escrito há mais de 2000 anos. Mas se eu falasse isso desde o início, talvez vocês não iam se interessar em ouvir. Então você vê a atualidade disso aqui. Tem muitas coisas fantásticas que você vai pegando aqui. Eclesiastes 5. Vou ler mais uma passagem de Salomão aqui e a gente pode continuar para frente. Eclesiastes 5, verso 10. Olha essa norma do dinheiro aqui. Quem ama o dinheiro tá aqui também. Jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Olha que interessante. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é vaidade. Vocês sabem que o Prêmio Nobel de Filosofia, de Economia, Daniel Kahneman. Faleceu há pouco tempo. Ele falou na época que ele usou aquele mesmo princípio do paradoxo. Estou tentando lembrar o nome do teórico aqui, que é a área sua. O paradoxo que a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, significa que ela vai ser mais feliz. Sim, o pessoal fala que depois de um tempo as pesquisas mostram que você tem só ganhos marginais decrescentes. Então, quanto mais dinheiro, uma hora Richard você chega Easterling. O paradoxo dele é exatamente, você decifrou bem. Então nós temos o Kahneman, o paradoxo de Easterling, dizendo o seguinte, não adianta, que eles fizeram testes em vários países. Eu sei, o trabalho com método científico, eu sei que isso foi questionado por outros artigos. Outros artigos falaram, não, eles estavam errados, porque a gente viu que em países ricos e tal, mas agora, recentemente, já tem outro artigo já refutando o artigo que refutou o paradoxo. Dizendo que não, na verdade, o dinheiro tem um limite, mas o que dá o desconforto é quando não há igualdade de distribuição de renda. Talvez uma pintadinha até meio
socialista aí, né? É verdade. Eu senti isso. De qualquer maneira, o que a gente pode ver pela Bíblia? Você tem que amar as pessoas. O dinheiro, a riqueza, a finança tem que ser um meio, não um fim. Por que a Bíblia fala que amar o dinheiro é pecado? Porque o dinheiro não é uma pessoa. O dinheiro tem que ser algo para me servir, não um Deus a quem eu sirvo. E quem amar o dinheiro, ele nunca vai ficar satisfeito. Você que gosta de filosofia já deve ter lido Arthur Schopenhauer. Já li aquele Como Vencer uma Discussão Sem Ter Razão, né? Tem esse, mas tem um outro dele aqui. Vou tentar lembrar o nome aqui, A Arte de Pensar. Que ele dizia o seguinte: a vida é a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A pessoa tem, mas se ela não estiver bem consigo mesma, não adianta, vai ser pior. Como é aquela outra frase, amor? Como são tristes as pessoas que com muito esforço conseguem algo. Ele questiona isso, ele parafraseando o que ele diz aqui, ele diz: como é triste a vida de alguém que com muito esforço conquista algo que com mais esforço ainda deverá possuir. Ou seja, o John trabalha aqui comigo, ele tem o plano de comprar um carro novo. Ele tem um Palio, ele quer um Corolla. Aí ele vai, economiza pra caramba da renda dele, troca o Palio pelo Corolla. Vitória? Talvez, né? Porque agora o Corolla, o IPVA é mais alto, a manutenção é mais cara, o estacionamento, antes ele parava na rua, vai querer pagar agora um estacionamento coberto. Sem contar ele que vai ele não gastar mais com seguro. Usufruir aquilo porque ele tem medo de perder. Não digo nem o medo, ele pode até usufruir, mas o ponto é, como ele vai ter mais gasto e a mesma renda, ele ficou mais pobre. Ele tem um item mais caro, mas ele tá mais pobre. Não foi uma boa escolha, John. Se bem que é aquele negócio, né? Alguém também, pra gente não cair também na demonização do dinheiro, sim, alguém falou o seguinte: dinheiro também deprime. Mas é melhor chorar dentro do BMW do que dentro do ônibus. Não. Com certeza. Lotado. Melhor chorar em Paris do que, né? Melhor chorar em Paris do que no metrô de São Paulo. Mas por outro lado, é aquele detalhe. Você tem que colocar como meta na vida ser feliz. E o dinheiro tem que participar disso, não tem que ser um fim em si mesmo. Tá certo? Não tem que ser um fim em si mesmo. Senão, eu vou dizer pra você que se a pessoa não estiver bem resolvida, ser rico é a pior desgraça da vida dela. Eu vou explicar por quê. O pobre, ele tem um consolo, ainda que hipotético. Eu tô triste por quê? Porque eu tô desempregado, porque cortaram a minha luz, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade do meu filho. Ele tem uma razão para estar pobre, para estar triste. O rico, ele não tem. Eu tô tão triste quanto, mas eu não tenho nenhuma justificativa para isso. Se eu quiser comprar um helicóptero agora, eu compro. Se eu quiser ir para almoçar em Paris e voltar no dia seguinte, eu faço. Só que eu tô tão triste como aquele pobre, só que eu não tenho os argumentos do pobre para poder justificar a minha tristeza. Me acham louco. Então a pessoa pira. E além disso, um segundo elemento, quando você está pobre e está assim, eu tô triste por causa disso, você tem um estímulo para sair daquela situação. Não, então peraí. Se eu tô triste porque eu não tô tendo dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, então, não, eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou assistir o programa do Grupo sócios. Primo aqui, dos sócios, que eles vão me dar a dica lá, eu vou aprender como é que eu invisto. Tem muita gente, talvez, que assista vocês, e vocês devem ter contabilizado aí muitos testemunhos de gente, tem obrigado, vocês me ajudaram a lidar melhor com o meu dinheiro. Eu vou aprender. Eu sei, eu vou sair desse inferno. Agora, quando você está no paraíso, sentindo-se no inferno, você vai sair pra onde? Não tem essa desculpa. Não, esse é um ponto até muito interessante. Voltando um pouco, né, quando você comentou essa questão do ranking da Forbes, eu concordo absolutamente com o que você disse. Eu sempre faço um questionamento para jovens que vêm falar comigo e falam: poxa, eu não tenho dinheiro, Bruno. Jovens de 20 anos, com muito potencial, já estudando, inteligentes. Aí eu pergunto: quem é mais rico, você ou Warren Buffett? Warren Buffett, para quem não conhece, é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Tem um patrimônio aí que deve estar beirando hoje os 180 bilhões de dólares. Está entre os 10 mais ricos do mundo. Só que ele tá com, se eu não me engano, 96 anos. Esses jovens têm 20. Então será que o Warren Buffett não daria 180 bilhões para voltar a ter 20? Poder ter mais 70 anos de vida pela frente? Talvez sim, talvez não. Também. Talvez sim, talvez não, mas o ponto é, olha só o quanto você tem uma vida pela frente. O Warren Buffett pode multiplicar o patrimônio e chegar a 1 trilhão. Ele não consegue comprar mais 10 anos de vida. E você tem talvez 70, 80 anos pela frente, né? Com a medicina evoluindo, pode ser até que mais. Então riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é uma das coisas, é um meio de troca que pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo. Sim. Olha, essa última frase, o dinheiro pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo.
Eu vou dar um conselho aqui que parece na contramão de tudo que a gente falou.